Hoje nós vamos falar um pouco sobre como Karl Marx compreende o ser humano e podemos partir da afirmação de que os conceitos de produção e trabalho sustentam essa concepção. Além disso, o problema moderno da realização da liberdade é claramente o horizonte filosófico do pensamento deste grande autor. Em nosso livro, A Economia como Sistema da Representação, em Karl Marx, nós nos propusemos apresentar a questão do seguinte modo: se a ética, como disciplina filosófica, tem como problema fundamental a afirmação do espaço da liberdade sobre o domínio da necessidade, poderia também dizer-se a autodeterminação da praxis, este também constitui o motivo central do percurso intelectual de Marx. Contudo, se em Aristóteles a ética havia se transformado pela primeira vez em um saber autônomo, em Marx ela se transforma numa crítica da dialética histórica do desenvolvimento social humano. Sobretudo na obra madura de Marx, o ethos, a morada, onde o ser humano afirma ativa e dialeticamente a sua liberdade, são as relações sociais que medeiam e informam a produção de sua vida material. Mas estas nunca serão somente isso, porque para Marx, todo modo de produção da vida material, toda a economia, é sempre mais do que a reprodução da existência física dos indivíduos. É sempre um modo de o ser humano expressar a sua vida, de o ser humano exteriorizar a sua vida. Embora a produção da vida material sempre se imponha como necessidade primeira e inalienável da vida humana, ela sempre será também uma configuração significativa da vivência e da sociabilidade humanas. Em outras palavras, a produção da vida material apresenta-se para o ser humano como ele a representa, ou seja, como ele a torna presente para si como realidade humana. O ser humano, ao responder à questão essencial sobre como viver materialmente, o que não lhe está dado, só pode fazê-lo humanamente, conforme os seus modos e os seus fins, o que também não lhe está dado. Se o animal é a sua vida e ela coincide com a sua natureza, o ser humano tem de dar-se a sua própria existência, tem de produzi-la, e a sua vida será aquela que ele próprio engendra. Responder à questão sobre como viver materialmente já é sempre também para Marx responder à questão ética fundamental, muito mais abrangente, sobre como devemos viver. Em nosso livro, podemos defender a tese de que mesmo a forma de reificação mais incisiva e envolvente da vida social, que para Marx é a relação capital, só pode compreender-se como um modo singular pelo qual a realidade social humana se articula e se informa também no plano da representação e da linguagem. Mas deixemos o desenvolvimento desse importante tema para uma outra conversa. Cabe agora, à luz do que já podemos dizer, refletirmos um pouco sobre os sentidos do trabalho como um movimento fundamental da existência humana no pensamento de Karl Marx. O que é o trabalho? O trabalho é um processo entre o ser humano e a natureza, um processo em que o ser humano, por meio da sua ação, medeia, regula e controla o seu metabolismo com a natureza, para usarmos a expressão de Marx. O homem se vale de suas forças para se apropriar da natureza de modos que sejam úteis ou pertinentes à sua vida. Ao transformar a natureza exterior, acaba por transformar a si próprio e a sua realidade. O trabalho assim compreendido é a atividade exclusivamente humana, é a imaginação que se torna atividade, é a vontade orientada a um fim. O trabalho é muito mais do que uma atividade destinada a gerar valores de uso. O trabalho, para Marx, é uma atividade cujo fim último é o próprio ser humano. Nesse sentido, podemos dizer que o trabalho é autoatividade ou autoexpressividade do ser humano. Este produz mais verdadeiramente quanto mais liberto estiver do imperativo da carência e quando produz de modo universal e reproduz toda a natureza. O trabalho realmente livre, como compor música, dirá Marx, é a coisa mais desgraçadamente séria deste mundo, o esforço mais intenso que pode haver. O trabalho é, assim, para Marx,
a atividade doadora de formas, formativa, demiúrgica, no sentido de criar um mundo humano, de constituir uma realidade para ele, uma realidade propriamente humana. Para encerrarmos essa pequena palavra sobre a concepção marxiana do ser humano, eu peço licença para ler uma pequena passagem muito representativa de O Capital, em que o tema se elucida de uma maneira que me parece muito boa. O reino da liberdade só começa de fato onde cessa o trabalho determinado pela necessidade e pela adequação a finalidades externas. Portanto, pela própria natureza em questão, isso transcende a esfera da produção material propriamente dita. A liberdade só pode consistir em que o homem social, os produtores associados, regulem racionalmente esse seu metabolismo com a natureza, trazendo-o para seu controle comunitário, em vez de serem dominados por ele como se fora por uma força cega, que o façam com o mínimo emprego de forças e sob as condições mais dignas e adequadas à sua natureza humana. Mas este sempre continua a ser um reino da necessidade. Além dele é que começa o desenvolvimento das forças humanas, considerado como um fim em si mesmo, o verdadeiro reino da liberdade, mas que só pode florescer sobre aquele reino da necessidade como sua base. Por fim, eu gostaria de considerar que me parece ser uma tarefa que se impõe ao intelectual contemporâneo a ver-se com a grandeza e os limites de um pensamento que projeta como nenhum outro a autorrealização plena da humanidade como uma espécie de transcendência imanente da condição humana na e pela praxis histórica, sendo este um horizonte muito representativo do antropocentrismo moderno.